Sorry? And you don't want to correct yourself because you know it's it. No. Camera, I take it. Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. Boas, bem-vindos para mais um Ponto Break. Estamos aqui hoje para analisar os jogos dia 27 de 3 de 2024. Então, começamos com o primeiro jogo, que será a Caroline Garcia contra a Danielle Collins. A Garcia está a fazer um bom torneio em Miami. Venceu recentemente a Coco Gauff, uma jogadora da casa, uma jogadora muito promissora. Ganhou o primeiro set, perdeu o segundo por 6-1, ganhou o terceiro por 6-2. Está a servir muito bem e parece-me que temos aqui uma Garcia que não tivemos, por exemplo, o ano passado, ou pelo menos não de forma consistente. A Collins é uma jogadora interessante, é uma jogadora principalmente de resposta ao serviço, é uma jogadora que se mexe muito bem no fundo do corte, é uma jogadora que já entrou tarde para o circuito, que deu prioridade aos estudos e à sua vida universitária, e depois, mais tarde, agarrou essa sua paixão por esta modalidade que é o ténis. Olhando para o mercado e olhando para as odds, percebemos que a Caroline Garcia está com um modo 2,55, acho que é um modo muito exagerado para aquilo que a francesa anda a jogar, e a Danielle Collins muitas vezes tem tido dificuldades em gerir as expectativas, por isso acredito que é uma jogadora em termos de controle emocional, poderá ter aqui alguns problemas, a pressão vai estar do lado dela, joga em casa, é vista como favorita para as casas de apostas e também o senso comum acaba por dizer que a Collins acabará por ganhar esse jogo. Eu até acho que ela poderá ganhar o jogo, no entanto desconfio da probabilidade para ela ganhar esse jogo. Não acho que seja um modo 1,50, diria um modo 1,70, tendo em conta aquilo que também a sua adversária anda a jogar e os jogadores que já deixou para trás. Claro que esta 1,50 está muito influenciada pelo front direto entre as duas, onde a Collins ganhou todos os jogos, agora só em momentos diferentes, torneios diferentes, expectativas diferentes e prize money diferentes. Por isso acredito que aqui a Garcia vai ter mais motivação para ganhar a mais uma jogadora americana, como já deixou algumas para trás. Acredito que a Oda Collins devia estar na casa dos 56, 58% de probabilidade de ganhar. O valor, na minha opinião, está do lado da Caroline Garcia. Claro que é o modo 2,55, é um modo que, para quem puder ver o jogo, acredito que poderá ter aqui boas oportunidades para trabalhar. Eu acho que também o jogo vai ter tendência para um 2-0 ou para 0-2. Desconfio um bocadinho daqui de um jogo muito longo, pelo menos não tem sido esta a tendência, o padrão dos jogos entre as duas jogadoras até aqui. Claro que são já jogos passados, em torneios, se calhar, categoria 250. O ano passado, por exemplo, em 2023, jogaram em San Diego, numa categoria que eu acredito que não eleve o melhor jogo nem de uma nem de outra jogadora. E a Caroline Garcia, como já disse, nesse jogo não havia de uma sequência muito boa em termos de resultados. Em 5 jogos tinha perdido 3, tinha ganho 2, salvo erro, um deles antes de jogar contra a Collins. Por isso, aqui os momentos são diferentes. A Garcia está numa sequência de 3 vitórias consecutivas e tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Só perdeu contra a Sakkari ainda no Wells. E também foi um jogo, diga-se passagem, a Garcia teve ali alguns momentos que podia ter entrado no jogo, acabou por não conseguir, muitos erros não forçados, e aqui estamos a ver uma Caroline Garcia que espero ver durante a maior parte da temporada, uma jogadora a confiar em si própria, a confiar na sua pancada, uma jogadora muito mais presente e acredito que vai colocar muitas dificuldades à Danielle Collins. Em termos de sugestão de aposta, e olhando para aqui que é a minha visão para esse jogo, diria que o valor está do lado da Caroline Garcia. Eu vou entrar aqui com uma maioridade na Caroline Garcia e depois deixar para o ao vivo o restante, para deixar aqui restado pelo menos uma entrada. Depois passamos para o jogo seguinte, em termos cronológicos, onde temos claramente o Mayates contra o Jannik Sinner. O Mayates aqui claramente com o modo 6,80, perfeitamente normal. Está a jogar contra o Jannik Sinner, que vem numa sequência de vitórias muito interessante e desde a Era Open é o 5º jogador a ter esta sequência longa de vitórias e em 20 jogos só tem uma derrota apenas, que foi contra o Carlos Alcaraz, precisamente no torneio anterior em Indian Wells. E parece-me que aqui o Jannik Sinner está a jogar muito bem. É verdade que já teve alguns desafios, já teve alguns jogos que se calhar não começou tão bem, e vou-vos mostrar aqui algumas imagens de alguns jogos do Jannik Sinner antes da chuva e depois da chuva, e é totalmente diferente. É claro que os jogadores muitas vezes com essas paragens aproveitam, especialmente aqueles jogadores que estão por baixo do jogo, aproveitam para arranjar estratégias, pensar em soluções para o jogo, para impressionar quando a chuva parar. E normalmente o jogador que está em boa forma, ou que está por cima do jogo, tem um set à frente, ou está melhor no jogo, não tem tendência para relaxar, descansar um pouco, ao contrário do jogador que precisa de voltar a estar bem no encontro. Por isso aqui o Mayates vai ter aqui um grande desafio. O Mayates que é treinado por o Vasek, e para quem não conhece o Vasek,
recomendo irem ver em 1995 um jogo interessante contra o Step, ou então um ano antes, em 1994, um jogo contra o Petr Sampras na quarta ronda do Wimbledon, se não estou em erro. E esse Vasek era um jogador interessante, claro que nunca foi nada para além, acho que o máximo chegou a ser número 25, 26 da hierarquia mundial, e é um jogador que tinha uma backhand no mão, tinha um bom serviço, tinha um jogo que muitas vezes acho que o Mayates tenta replicar de certa forma, principalmente a forehand, a forma como sobe a rede, a forma como se posiciona, a dinâmica do primeiro e do segundo serviço são um bocado parecidas, mas lá está, são outros tempos, outras realidades, mas é engraçado que muitas vezes os jogadores acabam por tirar certas coisas ou copiar certas coisas do seu treinador, e acho isso engraçado. O Mayates, pronto, acho que já fez o seu torneio, já eliminou grandes jogadores. O Arnaldi, por exemplo, nós perdemos, mas foi um grande jogo do Mayates. É claro que o Mayates teve ali o início lento contra o Arnaldi, mas a partir daí teve muito bem no capítulo do serviço e nunca deu oportunidade para o Arnaldi entrar no seu jogo de serviço. Já o Jannik Sinner veio de um jogo também interessante contra o O'Connell, a dar tudo no primeiro set e no segundo set. Já faltou perna, já faltou pulmão, já faltou tudo e mais alguma coisa. E o Jannik Sinner claramente é um daqueles jogadores que nós vemos a chegar a uma final e até ganhar este torneio, porque as condições estão para ele, estão para o Carlos Alcaraz, e lá está, temos esta rivalidade entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner que é muito bonita, e é um jogo muito mais dinâmico, é um jogo que os dois estão a atacar, os dois estão a entrar e tentar ganhar o ponto, e é algo muito interessante, não é aquele jogo mais monótono que muitas vezes temos visto. Temos aqui uma grande rivalidade em Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, que parece-me que será um desses dois jogadores que vão acabar por ganhar este torneio. Se for o Carlos Alcaraz faz o double shine, se for o Jannik Sinner pode ser interessante também para aquele que é a luta pelo número 2 da hierarquia mundial. Olhando para esse jogo, acho que seja de valor apostar a favor de um 10 a favor do Jannik Sinner. Tínhamos que ter uma porcentagem de acerto acima dos 90% para conseguir ser lucrativos esta odd. Acho que a longo prazo não há muito que se possa fazer nesse jogo em para-live. Acho que o favoritismo está do lado do Jannik Sinner. Diria que se calhar a odd em torno de 2,20, 2,30 era um odd que eu já aceitaria com bom gosto para apostar, embora seja um odd que normalmente tento me desviar um pouco, porque o ténis é um bocadinho traiçoeiro, mas a este nível a diferença de qualidade, a diferença tenística entre os dois jogadores, a experiência de estar nesses grandes palcos, está toda do lado do Jannik Sinner, e acredito que vai fazer mais um jogo consistente e acabará por vencer sem grande dificuldade. Um mercado que poderia ser interessante a pensar num jogo curto seria o under 21,5 a 1,62, a pensar em 2 sets e 2 sets sem ir a tie-break ou sem haver um 7-5, poderia ser interessante. Aqui, lá está, acho que é um jogo por ao vivo, um jogo para percebermos como é que os dois jogadores entram. Por exemplo, o melhor que podia acontecer, a odd não vai subir muito, mas seria, por exemplo, o Mayates ganhar o primeiro set e depois ir procurarmos qualquer coisa a favor do Jannik Sinner, mas também poderemos ter, por exemplo, o Jannik Sinner a ganhar um 6-1, 6-2 no primeiro set, vamos supor, aqui a título de exemplo, e depois irmos buscar o handicap positivo a favor do Mayates e cobrar a diferença que podemos ter no segundo set. Poderá ser também uma estratégia, e também uma estratégia que é óbvia, é estar fora desse jogo, se calhar é o melhor. Partimos para o penúltimo jogo, entre a Catarina Alexandrova e Jessica Pegula. Jessica Pegula acaba por ser, segundo a Opta Analysis, tem mais percentagem de passar à próxima fase. Eu até posso concordar com isso, embora fui um grande crítico da Pegula na maior parte do torneio, porque se nós formos ver jogo a jogo, acabou por ser mais do mérito do adversário do propriamente de competência e mérito da Pegula, e basta ver o jogo que nós tivemos contra a Azul, tivemos no jogo seguinte, por exemplo, contra a Fernandes, mesmo contra a Navarra esteve a ganhar 4-1 no primeiro set e acabou por perder no tie-break. Uma Alexandrova que eliminou a número 1 mundial, Iga Swiatek, que era a principal favorita a ganhar este torneio, e já fez o double shine em Indian Wells e Miami, por isso é uma jogadora que está muito mais do que ambientada, e uma Alexandrova que vinha um bocadinho nos altos e baixos, não estava a ser uma jogadora muito consistente, mas jogou um ténis sublime, um ténis muito bom, principalmente o capítulo do serviço e da resposta à agressividade no fundo do corte, e parece-me que a Jessica Pegula poderá sofrer um bocadinho o que a Iga Swiatek sofreu. Por isso, acho que o modo 57 a longo prazo, nesse jogo em particular, nesse estágio do torneio, acho que é um modo relativamente baixo. Punha esta odd ali, na casa de um 72 ou 74, muito honestamente. Acho que a Alexandrova, aquilo que fez até aqui, as jogadoras que ganhou, estamos a falar de Vekic, Pavla Shinkova e Iga Swiatek, acho que merece aqui um bocadinho mais de respeito pelo mercado e por aquilo que ela tem feito. É verdade que
as duas jogadoras já jogaram, mas jogaram em terra batida em Roma e a Pegula ganhou por 2-0. No entanto, são condições ligeiramente diferentes. Sabemos que não é de todo a praia da Alexandrova, nem pouco mais ou menos. A Alexandrova é uma jogadora que gosta de uma superfície mais rápida para impor aquele ténis mais apoiado na técnica da força, que fez claramente danos colaterais na Iga Swiatek, por isso é que eu pus no vídeo anterior aquela rosquinha, então, em termos de brincadeira. E parece-me que aqui vamos ter mais um jogo que o valor está do lado do underdog este que será Ekaterina Alexandrova, tendo em conta aquilo que é a percepção do mercado. Olhando para outros mercados, poderá ser interessante olharmos aqui para um overgames, porque acredito que tanto uma como outra jogadora vai dar de pano para mangas. Acho que vai ser um jogo longo, muito honestamente, e o mercado também prevê isso, over 21,5 a 1,72. Olhando para aquilo que as duas jogadoras estão a fazer e o fato de a Pegula jogar em casa, mesmo perdendo o primeiro set, vai-se agarrar com tudo o que tiver para tentar voltar a ganhar o segundo e tentar ganhar o terceiro. Por isso aqui vejo um jogo equilibrado, o valor lá está do lado da Alexandrova, meia unidadezinha, tal como nós fizemos na Carolina Garcia, meia unidade aqui também na Alexandrova. Para mim é o que tem mais valor e o que faz mais sentido, tendo em conta os quartos final de Miami do circuito feminino. Por outro, não menos importante, temos Nicolas Jarry contra Daniil Medvedev e temos quase o mesmo cenário que temos no jogo Mayates e o Jannik Sinner. Temos aqui quase uma parte 2, uma continuação. Nicolas Jarry fez um bom torneio até aqui, venceu recentemente Casper Ruud e não deu-lhe assim grandes abébias, muito honestamente. Então foi um Jarry muito confiante naquilo que era a sua estratégia, muito apoiado um grande serviço e boas bolas no fundo do corte, com profundidade, com agressividade e muitas vezes deixar o Casper Ruud à nora em termos de posicionamento e em termos de apoios. Vimos também um Daniil Medvedev que chegou bem. A verdade é que, por exemplo, o Daniil Medvedev teve um adversário mais acessível, o Kufa, que pronto, acabou por ser um jogo sem grande história, tirando ali o primeiro set por 7-6, depois aplicou um 6-0. O Kufa que é um jogador interessante, mas um jogador que muitas vezes nessas condições acaba por faltar um bocadinho de resistência física e capacidade mental para continuar no jogo. E ele gastou muita energia no primeiro set, no segundo set desapareceu do corpo, muitos erros não forçados, tentar fazer coisas que não é da sua zona de conforto e acabou mesmo por perder à grande no segundo set. Ele levou um pneu. Olhando para aquilo que eu disse do lado do Mayates, aqui a estratégia será muito, muito parecida. Se o Jarry ganhar o primeiro set, aproveitarmos já uma coisa a favor do Daniil Medvedev, se as odds compensarem o risco, ir para o handicap positivo a favor do Jarry, a pensar que através do seu serviço podemos ter um jogo relativamente longo, mas temos aqui o menos 3,5, menos 4,5 que não tem muito valor na minha opinião. Podemos assim ir num over 22,5, mas o mercado acho que está a ser bastante eficiente e olhar da mesma forma como eu estou a olhar, que eu já ri através do seu serviço e replicar aquilo que fez contra o Casper Ruud, por exemplo, poderá ser aqui um jogo longo, podemos ir ter um ou dois tie-breaks, quem sabe, ou até um terceiro set. Por isso, esse jogo, claramente um jogo para ao vivo, o valor lá está, poderá estar em explorar ou overs ou alguma situação durante o jogo a favor do Jarry em termos de handicaps, como eu falei do Mayates. Por exemplo, se o Medvedev ganha o primeiro set, podemos ir buscar um handicap positivo que possa cobrir a diferença que poderá existir no segundo set. Isso dentro de várias dinâmicas que nós podemos ter, capacidade de resposta, serviço, subida já à rede e perceber se de um set para o outro o jogador está a melhorar, está a ser mais eficiente na sua pancada ou, pelo contrário, está a perder mais vezes em situações que devia ganhar. Se for este o caso, o mais vale estar quieto, porque o mais importante de ganhar é não perder.